é o seguinte: o cristão definitivamente, presta atenção, definitivamente os cristãos verdadeiros não são homofóbicos. Mas, constantemente, os cristãos, os verdadeiros, especialmente os evangélicos, né? Porque quando nós falamos cristãos, inclui o catolicismo também. Mas, principalmente, os cristãos evangélicos são acusados de homofobia. Entendeu? São acusados de homofobia, sim. Ao supostamente, né, instigarem o ódio contra os homossexuais. Os evangélicos, os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, são acusados, sim, de homofobia por supostamente instigarem o ódio contra os homossexuais. Se alguns poucos cristãos, né, se comportam de forma homofóbica, porque infelizmente tem, né, nós estamos batendo um papo de teologia aqui, vai compartilhando esse vídeo. Infelizmente tem alguns cristãos que se comportam de forma homofóbica, talvez sem saber, sem ter o conhecimento teológico. Eles não podem ser considerado como representante absoluto do pensamento e da ética cristã sobre o assunto, tá? Sempre tem aqueles grupos, sim, mas eles não podem representar um todo. Não, é aquela mania de generalizar, né? Mas devido às distorções que envolvem essa questão, é preciso que a gente venha através deste vídeo aqui se manifestar e fazer para o público algumas considerações. Considerações essa que vai elucidar a mente de muitas pessoas que me ouvem agora com pouco entendimento, com pouco conhecimento. Por exemplo, o que é homofobia? Você já parou para pensar o que é homofobia? Antes de dizer se os cristãos são homofóbicos, primeiro é preciso definir o que é homofobia. Porque no sentido literal, a palavra homofobia, ela remete o quê? A ideia de medo dos homossexuais. Fobia é medo, né? Medo. Então a distorção já começa aqui. A distorção já começa na interpretação da palavra homofobia, que remete medo. Fobia é medo de alguma coisa. Fobia é medo de alguma coisa. Fobia, né? Então, tem não sei o que, fobia disso, fobia daquilo, são medos. Mas essa palavra homofobia é conhecido que não é assim, exatamente conhecido com o conceito da palavra. Ela é aplicada diferente. Popularmente, a palavra homofobia passou a designar qualquer atitude que caracterize aí alguma rejeição, aversão, opressão ou violência aos homossexuais. Então ações de violência, demonstrações de ódio, atos discriminatórios são sempre classificados como homofobia. Seus seguintes identificados como homofóbicos. Sai da parte literal, né? E tudo vira homofobia. Ódio, violência, opressão, tudo vira homofobia. Mas literalmente homofobia seria medo dos homossexuais. Porém, ódio também é questão de semântica, né? O tempo ele muda. A semântica muda, o tempo, a transladação do tempo muda, às vezes, o significado das palavras no português nacional. Mas o que era para ser medo de homofobia é classificado praticamente como tudo. E aí é onde
algumas pessoas extrapolam um pouco relacionado à homofobia. Ó, vamos falar um pouco do cristão e a homofobia. Se a homofobia é basicamente ser, né, agente de algum ato violento, opressor e discriminatório, discriminatório a outras pessoas homossexuais, obviamente os cristãos não devem ser considerados homofóbicos em nenhum aspecto. O cristão que segue a Bíblia, a palavra de Deus, o cristão, vamos dizer assim, verdadeiro. Porque se homofobia, vou repetir, se homofobia é basicamente algo violento, opressor, discriminatório, o cristão que segue os princípios de Jesus não pode se enquadrar nesse aspecto em hipótese alguma. Isto porque tais atitudes contrariam a ética cristã. Os cristãos são chamados a serem imitadores do Senhor Jesus. E Jesus, inclusive, né, em seu ministério, em seu ministério terreno, Jesus ele foi censurado também por ter mantido contato com certas classes de pessoas que eram repudiadas pelos líderes religiosos da época, repudiada pela sociedade da época. Jesus não desprezava as pessoas. Então, ao contrário, ele constantemente ia de encontro e Jesus ele andava cercado de pessoas pecadoras, publicanos. Jesus ele tinha contato e convivência com meretrizes. Ninguém pode negar isso. Com pecadores. Além disso, a Bíblia ela é muito clara e afirma que todos são pecadores. Romanos 3:23, todos são pecadores. E sobre esse aspecto, para pensar. Qualquer tipo de pecado, independentemente de seu tipo, gravidade e consequência, é suficiente para separar o homem de Deus. É só você saber o que é o pecado e você vai entender o que eu estou falando aqui com o senhor e o que eu estou falando aqui com a senhora. Se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Então você precisa defender os princípios bíblicos. Defender os princípios bíblicos não é homofobia. Vou repetir. Homofobia literalmente é medo de homossexual e, no sentido aplicativo, hoje na sociedade, homofobia é agredir, né? É injuriar, é oprimir, é agredir, é ter raiva, ódio de homossexual. Isso aí é homofobia, é crime. É crime. Mas, infelizmente, defender os princípios bíblicos está sendo caracterizado como homofobia, e não é. Não é. O que tem acontecido é que o termo homofobia constantemente tem sido aplicado contra um cristão que simplesmente expõe que as escrituras dizem sobre a prática homossexual. Você fala o que as escrituras falam sobre a prática homossexual, e aí isso está sendo tido como o quê? Homofobia. É o que... veja essa foto que eu coloquei propositalmente no meu vídeo. A pessoa agredindo um homem deitado com a Bíblia. Ou seja, se você expressar o que está na Bíblia, as pessoas irão te considerar, né? A maioria dos ativistas irão considerar você como estes 3 homens que estão com a Bíblia na mão, agredindo uma pessoa. Então aqui é preciso entender que para os cristãos que seguem a Bíblia, a palavra de Deus, os verdadeiros, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é absoluta, ela é legítima, inerrante e autoritativa. Nós cremos assim. É uma decisão
É uma decisão nossa. Então a Bíblia jamais deve ser colocada sobre ótica relativista. Você não pode querer relativizar as ordenanças bíblicas com o mundo contemporâneo, ou sobre a validação de determinadas culturas. Não pode. Grupos e costumes de certas épocas, não, a Bíblia é Bíblia. Quando interpretada adequadamente, não restam dúvidas de que o que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. Sendo pecado segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Papo de teólogo, meu querido. Eu sou o Bispo Erenilson de Jesus. Você que está entrando agora, compartilhe esse vídeo. Lembrando que domingo, 10 da manhã, nós estaremos com a igreja aberta aqui do Vila Caiçara apenas. Apenas a igreja de Praia Grande aberta, Presidente Kennedy, 12.416, às 10 horas da manhã, no Vila Caiçara, na direção da passarela do Melvi, ali no Cuca. Na verdade, presta atenção, na verdade, ei, presta atenção, presta atenção, isso aqui é mais importante do que qualquer coisa. É muito importante isso aqui. Na verdade, de forma muito clara, a Bíblia identifica prática homossexual como sendo pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, inclui o relacionamento homoafetivo ao lado de outras práticas pecaminosas que são consideradas pela palavra de Deus pecado. Isso não há como ser mudado, está na Bíblia. Eu não posso mudar. Um cristão não pode mudar. As pessoas gostem ou não. Todo aquele que crer na inspiração divina da Bíblia jamais defenderá que homossexualidade é algo normal e aceitável perante Deus. Agora, isso não pode ser considerado homofobia. Entendeu? O que acontece é que grupos de ativismo homossexual querem tentar impor a qualquer custo uma agenda que obriga os cristãos a se calarem acerca do que a Bíblia diz. Não é uma opinião pessoal, é o que a Bíblia diz. E alguns grupos ativistas, também não são todos, e também não são os homossexuais, são ativistas só. Eles querem nos calar. Então essa pessoa não apenas reivindica o respeito aos homossexuais. Ela não para por aí, eu quero que respeitem os homossexuais. Na verdade, elas vão além, elas tentam, na verdade, impor à sociedade suas ideologias de qualquer jeito. E procura exterminar a opinião contrária. Um cristão ou qualquer outro indivíduo não pode ser classificado como homofóbico por discordar das práticas e das ideias homossexuais. Nós temos esse direito de opinião como cidadão civilizado e também nós temos nosso direito de religião. Os ativistas que defendem a agenda homossexual não podem, em hipótese alguma, acusar de disseminação de ódio e enxergar como criminoso um cristão que não aceita a homossexualidade como algo natural. O que esses movimentos estão tentando fazer é criminalizar uma opinião ou criminalizar uma religião. Então dizer que o relacionamento homossexual é pecado não é intolerância ou homofobia. É apenas defender os princípios bíblicos. Da mesma forma como também é dizer que o adultério é pecado, por exemplo. Não significa que um cristão que é acusado de ser homofóbico porque defende a sua fé, acaba sendo vítima de ou seja, isso significa que um cristão que é acusado de homofobia, né, porque defende a sua fé, ele acaba sendo vítima de um crime, que é a intolerância religiosa.
Pecado, adultério não é crime. Homossexualidade não é crime. Só que para a Bíblia, e nós seguimos a Bíblia, é pecado. Para muitas pessoas, adultério é normal. Para muitas pessoas, ser homossexual é normal. Mas para nós evangélicos é pecado. Por conta da Bíblia. E nós não vamos entrar em outros aspectos, nós estamos falando só do aspecto religioso. Nós teríamos outros argumentos, mas vamos ficar só no que compete a nós. Agora, significa que se uma pessoa é acusada de homofobia por defender a palavra de Deus, essa pessoa está cometendo um crime de intolerância religiosa. Porque você não suportar a religião do outro é crime. É crime. Eu ser adúltero não é crime. Eu ser homossexual não é crime. Mas eu não tolerar a religião do outro é crime. Vocês conseguem entender? Separar uma coisa da outra? Então, o verdadeiro cristão não persegue os homossexuais. O verdadeiro cristão ama. Como foi dito, a Bíblia realmente afirma que a prática homossexual é pecado. Isso aí é um fato. Mas não há uma única passagem bíblica que incentive a perseguição, a discriminação, a incitação ao ódio contra homossexuais. A Bíblia não dá essa ordenança. Se alguém agride um homossexual em nome da Bíblia, essa pessoa está com heresia. Ela desconhece completamente o que está escrito na palavra de Deus. Aqui vale repetir mais uma vez que a Bíblia diz que todos são pecadores e foram destituídos da glória de Deus. Isso significa que todos carecem da graça divina. Além disso, Jesus resume toda a lei de Deus em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 38. Não há qualquer exceção acerca do amor. Não há exceção que deve ser dispensada ao próximo. Esse daqui eu não amo. Esse daqui é um vagabundo. Esse aqui tem que tomar vergonha na cara. Não existe isso. Então, ao mesmo tempo em que o cristão não deve concordar com as práticas homossexuais, ele também deve amar, acolher e tratar com respeito, com dignidade as pessoas que vivem neste pecado. Tratar com dignidade, com respeito quem vive no pecado da bebida. Dignidade, respeito quem vive no pecado do adultério. Dignidade, respeito quem vive no pecado da homossexualidade. Além disso, dizer que Deus julgará os que vivem na prática homossexual não é uma declaração homofóbica. Antes, é uma advertência amorosa e urgente acerca da necessidade de arrependimento e salvação que todas as pessoas precisam. O problema dos ativistas da agenda homossexual não é relacionado especificamente aos cristãos. É relacionado à Bíblia. Essas pessoas, elas enxergam a Bíblia simplesmente como um livro ultrapassado, antiquado, desatualizado, intolerante. Não. Então para esses grupos, os cristãos são homofóbicos simplesmente porque eles seguem a palavra de Deus. Depois, acompanhe-nos no próximo vídeo. Eu sou o bispo Erenilson de Jesus. Esse foi o nosso papo de teologia de hoje. Depois nós iremos falar sobre ideologia de gênero no